Volto a insistir essa coisa do diretor de arte. O primeiro grande trabalho que eu peguei na Editora Abril, por exemplo, eu estava começando mesmo, então cheirava leite. Eu fui fazer um trabalho com a Editora Abril para a área de fascículos, que não era longe de ser a área mais nobre, era uma área que faturava muito, que era uma época que eles tinham fascículos e jogos e coisas que vendia na banca de jornal. E o Carlos Alberto Loza, que era um diretor de arte já das antigas, na época ele já era das antigas, ele me chamou para fazer um trabalho. E quando ele disse o quanto eu ia ganhar para fazer aquilo lá, eu quase caí descostas. Porque era muita grana. E era uma grana menor, porque eu estava refazendo o trabalho de um cara que trabalhava na Abril, que na época estava terceirizando os trabalhos e entregou uma bosta, ficou uma coisa muito ruim. Então ele me chamou para refazer aquele trabalho. Dentro da Editora Abril, hoje é muito difícil que alguém te pague muito bem, ou que chegue para você e fale: não, você pediu só isso, não, aí cara, multiplica aí, dobra esse valor. Eu acho muito difícil. No caso das agências, eu acho que é um pouco mais fácil esse início de conversa, exatamente porque a agência vive de girar valores altos por conta dela. No caso da editora é o contrário, né? Quer dizer, quanto menor o custo do produto dela, maior é o lucro. Tem um borderô fixo. E tem um borderô fixo. Quer dizer, a Abril sempre teve tabela, mas era uma tabela que funcionava exatamente como a tabela dos meninos. É um índice de referência. Se alguém chegasse lá cobrando muito menos, o cara podia encostar nesse índice de referência. Se o cara era um picão, era essa referência mais X%, ou dobro, ou triplo, seja lá quanto for. Quer dizer, hoje eu acho um diretor de arte da Abril, que é um cara que está segurando o emprego dele, ele não vai chegar para você e falar: olha, está cobrando pouco. Está cobrando pouco, ótimo, vem cá, encosta em mim aqui. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho nessa coisa que o Caco falou, quer dizer, de como é que você se forma como profissional. E você se forma como profissional observando e tentando entender o que é que acontece. Quer dizer, não vale só, especialmente hoje, não vale mais só desenhar bem, não vale só cumprir prazo, não vale só ser bonzinho. Você precisa ser o seu RH, o seu RP, você precisa ser o gerente, você precisa ter uma bola de cristal para entender o que vai acontecer com a economia no futuro, você precisa fazer faxina, você precisa ter seu equipamento, que era uma coisa que não tinha antes. Antes você chegava numa editora com uma arte desse tamanho aqui, o cara falava: nossa, que demais! Hoje, se você chegar com uma prancha desse tamanho, o cara fala: puta, meu, problema pro cara. Antes não, antes esse trabalho aqui, o cara mandava fotografar, fazia um crominho e ia escanear, não tinha dor de cabeça nenhuma. Quer dizer, hoje toda a pré-produção é sua, você entrega, no caso de fotógrafo, você vai fazer você fotografa hoje, você chega em casa com 800 fotos, você precisa entregar tudo tratado. Antes era você pegava o rolinho de filme, entregava na editora, na agência, seja lá o que for, eles revelavam, faziam edição, era o problema deles. Quer dizer, o trabalho nosso virou um outro também. Mas de qualquer forma, eu acho que essa percepção de o que é que está acontecendo e com quem, fazer uma rede de, como é que você chamou? Network é uma coisa importante. Eu trabalho até hoje com pessoas que eu comecei trabalhando em final dos anos 70. Os poucos que sobreviveram, né, que estão no mercado ainda, tal, são pessoas que me contratam até hoje. Quer dizer, essa rede de conhecimentos que a gente vai formando é uma rede que acompanha a gente o resto da vida. E essas mudanças de mercado passam por esses caras e por conversas com esses caras. Então, o que está acontecendo? O que está rolando aí? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Pô, é verdade que está acontecendo não sei o quê? É verdade que cortou isso? É verdade que não sei o quê? Quer dizer, a negociação de grana, que o Caco também falou, que antes de você passar o orçamento, você tem um pré-orçamento, que é essa sondagem
escuta, como é que é? Que cliente é esse? Como é que está funcionando? Esse negócio vai para onde? Brasil, internacional, isso aí vai usar assim, vai usar assado. Nas editoras hoje a gente está lidando com uma outra coisa, que são compras de livro pelo governo, que é um outro negócio. Os e-books são um outro negócio. A transformação dos seus desenhos em outras, no uso desses desenhos em plataformas que não são só as impressas, é um outro negócio. As famosas mídias que ainda virão a ser inventadas. Que já estão sendo inventadas. Quer dizer, as mídias que iam ser inventadas já estão sendo inventadas e a gente tem que lidar com isso. Como é que... Esses dias foi um editor no meu estúdio. Conversa vai começar. Eu estou fechando um livro com ele, um livro meu, e ele falou: bom, então a gente fecha, a gente está dando 20% de direitos autorais nos livros digitais. Oferta dele. Partiu dele. Né? Quer dizer, a princípio eu falei, opa, esse livro aqui é um livro que vai ser impresso e vai ser digital, eu como autor eu tenho 10% de direitos autorais. Ele, por ser meu faixa, ele se adianta com essa informação, não é que ele queria falar, puxa, iria sonegar, ele chegou tranquilamente, falou, para ele não era uma grande novidade, eu iria fechar a princípio com os mesmos 10% do livro. Ele se adiantou e colocou 20%. Pode ser que alguém chegue lá e fale, não, eu quero 10% disso, 10% daquele, e ele fale, tudo bem. Mas é um cara com quem eu trabalho já há muito tempo, é um cara que eu confio, ele confia no meu trabalho. Entra nessa faixa dos networks que você vai construindo, que você vai alimentando. Então, o fato de você... o fato de você querer ser um profissional passa por você entender todos os velhos segmentos e os novos segmentos que estão vindo. E isso não é exatamente uma coisa fácil. O Caco falou mais de uma vez a coisa da timidez. Houve um tempo que você era muito talentoso e muito tímido e um diretor de arte batia na sua porta falando, eu quero o seu trabalho. Hoje, infelizmente, isso já não acontece tanto. Então, um pouquinho de cara de pau vale, mas também não tanto a ponto de invadir a... Não é a cara de pau, eu acho que assim, não é a coisa da cara de pau de você... não é a prospecção. Eu não estou falando de prospecção, estou falando de negociação. O trabalho já chegou para você e você tem que ter o fogo para... Você tem que ter o fogo para retrucar. Eu falo assim, não, peraí. Isso aí eu ia me provocar, sabia? Tudo bem. Nessa hora da negociação, a timidez, eu acho que a experiência, você acaba ficando mais... eu estou me repetindo aqui de novo, já não me salva. Não, então, o lance da prospecção é outra história. Eu acho que assim, existe o lance de você ir atrás, correr. Hoje em dia até eu acho mais fácil, porque você solta em blog, solta em Facebook e todo mundo já compartilha. Essa parte da prospecção para o tímido está mais fácil. A parte da negociação é que é o problema. É a hora que você tem que falar realmente da parte mais difícil, né? Que é valor. Quanto custa, quanto eu quero, quanto vale, né? E às vezes o cara vem, se você não conhece o Atibaia, ele vem seco para você, vem sequinho mesmo. Tipo, quanto é? Precisa desse orçamento em 1 hora. Calma, pera, vamos. Eu lembro que eu dei uma das palestras aqui naqueles cursos de férias, foi exatamente a administração, e eu fiz uma brincadeira com o pessoal lá e botei um lá pra frente e passei, fiz um jogo com ele, como se eu fosse um Atibaia. Eu fui ser com ele, na hora ele falou assim, eu falei, é isso, quanto é? Ele falou 10 mil reais. Eu falei, tá errado, você não tem que dar valor agora. Obrigado, já volto a ligação para você. Como é que é isso? Volta, não, obrigado. Não às vezes você fica tão... Para quem é tímido, quem é tímido aqui sabe o que é chegar e o nego ficar na tua hora e você tem que responder, nem dá um soco no cara, você vai na tua frente, porque o negócio cresce. Para. Tá. Volta. Muito obrigado, eu já vou analisar.
Você se reagrupa, respira, vê tudo e aí você vai. Aí é um exercício que você tem que fazer, né? Nunca dá valor na hora. Isso é para mim, se tem uma regra, é isso agora. Não dá valor na hora. Para você poder saber fazer direito. Eu sempre falo que não é uma questão de você chutar chutar o valor lá em cima. Isso é a pior coisa. Você tem que dar o seu valor honesto. Quanto é o feeling, você pode aumentar, mas assim, chuta aí, quente é Coca-Cola, vezes 20. Não existe, cara. É X. Se você acha que tem vezes 20, liga para o particular. Fala, liga para o seu amigo. Pô, eu tô achando que é isso. Eu fiz um orçamento na semana passada para fazer umas latinhas de uma cerveja, e essas latinhas que ficam por um tempo, sabe, com um desenho novo, e liguei para o Hiro, liguei para mais 2 Atibars, cada um deu um valor completamente diferente do outro. O que faz agora? Fiz uma média, né? Confio nos 3, confio muito bem nos 3. Um deles, Atibar, é da embalagem. Ele sabe o que ele está falando. Ele ficou falando sobre embalagem, custo, por que faz isso, por que faz aquilo. Você vai tendo noção do processo, né? Porque às vezes eles fazem lata tão rapidamente que esse custo de produção às vezes acaba sendo até pouco. Então você pega essa média e você fala: estou seguro com esse valor? Vou sofrer depois? Vou sofrer se eu não pegar esse trabalho porque eu cobrei demais? Vou sofrer porque eu cobrei de menos? Sofrer sempre vai. Um motivo por outro. Ou fica muito feliz, como você falou, meu primeiro trabalho de publicidade, puta que pariu. Mas primeiro não conta, né? Mas é o que eu tô te falando, assim, eu só trabalhava com editorial. Eu tinha minha noção de editorial, sabe, aquela coisa. Aí vem pela primeira vez um trabalho de publicidade. Hoje eu sei que eu poderia ter cobrado, 5 vezes mais. 5 vezes mais. Mas eu fiquei tão feliz com aquele número, cara. R$2.000. Não sei, uma coisa que podia ser 10, mas eu não sabia, né? Estava errado? Não estava errado. Eu não sabia. Eu estava assim. Eu fiz ano passado 10 anos de carreira só. Assim. Criança. Antes disso eu trabalhava uma vez com a revista, uma vez eu fui trabalhar mesmo em 2002. E lá naquela época eu também, assim como vocês, não conhecia ninguém. Não sabia fazer nada, não sabia cobrar, não tinha noção do que estava fazendo. Eu fui lá na Abril porque meu irmão trabalhava lá. Não, me ajuda aí. Fui lá e comecei, pega aqui, pega uma coisa da Capricho, pega outra. Aí de repente chega uma agência para falar com você. Eu não estava nem na CIB nessa época. Depois que eu entrei na CIB, Chicão, ajuda aí. E uma vez eu tenho até uma coisa dessas coisas de ousadia, de loucura de moleque que não sabe o que está fazendo. E era um trabalho que eu tinha cobrado, eu tinha orçado 2.000, o Chicão falou que era para cobrar 5.000, eu mandei 7.000 e peguei o trabalho. Nunca mais faço isso na minha vida. Mas rolou. São coisas do universo que, né, você joga o dado. Mas tá errado? Talvez. Podia ter falado, meu valor é tanto X. Mas essas coisas você vai aprendendo com o tempo. Eu me associei a CIB exatamente porque eu estava precisando eu estava, na época, era o que? Ilustra Site. Aí eu entrei na CIB e comecei a fazer minhas perguntinhas lá. É assim, sabe? E fui aprendendo lá, fui dando para todo mundo lá. E hoje é referência. Exatamente. Nesse ponto dessa conjuntura, dessa bate-papo, porque o bate-papo é né? Vocês têm alguma coisa para perguntar ou falar? Tem um pessoal perguntando na internet aqui. Na internet? A gente anunciou que estava fazendo bate-papo e teve gente que mandou. Quem autorizou? Peraí, vamos dar prioridade para as pessoas que estão aqui? Vai lá. Tem você. Como é que é seu nome? Meu nome é Glauber. 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 Fala tudo. Eu comecei há pouco tempo também, eu sou um dos que está engatinhando.
E aí, procurei saber trabalhar da melhor maneira possível, porque quem começa morre de medo, como você estava falando. Sim, e eu cagamos todos. Hoje você vai cagar até o final da tua carreira. Isso é fato. Se você vai sofrer, como ele falou, você vai cagar até fralda até umas horas. Né? Então, o que tem acontecido é que agora que estou começando a pegar um pouco mais de confiança no orçamento. Não é um orçamento super, mas assim, é uma coisa que eu estou começando a ter mais consciência, fazer uma coisa mais consciente e, digamos assim, com um pouco de menos medo. Só que aí, conforme você vai trabalhando, você vai conhecendo as coisas, você vai vendo que ainda tem vários problemas. Que o que mais me apetece agora é a ideia dos direitos autorais. Por quê? Porque todo mundo que está trabalhando com isso quer viver disso. Você não quer passar perreio o resto da sua vida. Então, o que eu pensei da seguinte maneira: eu acho que tem maneiras e maneiras de você saber fazer um orçamento e também usado que é de seu benefício a seu favor, que é o que normalmente não acontece. O ilustrador é super perdido, ele não sabe como saber usar os benefícios que ele tem para poder viver disso. Então, é aí que é a minha dúvida. Eu comecei a aprender sobre os direitos autorais, mas quando você chega no cliente, eles não querem saber de você. Você fala de direitos autorais, eles correm. Então eu queria saber como que eu devo fazer para mostrar que eu tenho esse direito e não afugentar o cliente. Porque falou disso, é um problema sério. Depende do cliente. Olha, novos tempos, novas soluções, novos problemas. Direitos autorais sempre foi um nó. Acontece, e isso eu falo de carteirinha, acreditava-se que as pessoas da minha geração, especificamente, acreditavam que o mundo ia ser sempre bem cor-de-rosa, todo mundo ia trabalhar até o fim dos dias, viver sempre bem disso. Então, te cito alguns exemplos bem claros, assim. Em 1979, eu fiz trabalhei na Folha num período entre 79 e 80 e pouco, num jornal chamado Folhetim. O Folhetim era um encarte, era um jornal dentro da Folha. Era um jornal independente, era um jornal de tendências esquerdas e de esquerda, e com textos, e tinha muito desenho, muita ilustração, e tinha a página do Angeli, que era uma página chamada Vira-Lata, onde ele editava vários cartunistas. Laerte, Glauco, Alci, Nani, uma turma grande aqui. Essa turma ia, se não me engano, na quinta noite, se encontrava na Folha e falava: bom, o que a gente vai fazer? Cada um tinha uma ideia de uma cartoon, uma charge, fazia, deixava lá, o Angeli editava e ia embora. Dentro dessa redação tinha um arquivo, desses arquivos de papel, entulhado de desenhos. Todo mundo fazia, largava lá e nunca ia buscar. Na semana seguinte ia de novo. Esse material todo se perdeu. Alguns poucos que sobraram foram as pessoas que, como eu, iam lá e falavam: cara, isso aqui é muito bom. O cara enfiava na bolsa, numa pasta e levava embora. Então eu tenho um monte de desenhos do Laerte, do Angeli, do Alci, etc e tal, que são desenhos que eu afanei naquela época, que eu salvei, que eu preservei, mas o resto foi tudo pro lixo, né? Quer dizer, quando você fala de direitos autorais daquela época, é uma coisa que não se passar, não, porque as pessoas vão trabalhar, vão continuar trabalhando. Você tinha um mercado livreiro muito pequeno. O nosso mercado editorial ainda é um mercado muito pequeno, mas ele tem hoje as compras do governo, sabe? Então você tem que olhar isso de uma outra forma. E no caso da publicidade, já tinha uma outra coisa, que era o tempo de uso. Normalmente era uma campanha, quer dizer, ninguém fica usando o mesmo desenho ou a mesma coisa por 15 anos, né? Quer dizer, só o Garoto Bombril. A não ser que seja buyout, mas aí é outra história. Então, mas de qualquer forma,
normalmente você tem um buyout quando você tem, por exemplo, um negócio que vire uma marca e aquilo acompanha o produto durante muitos anos, o que não é muito o caso. Normalmente a publicidade acaba se renovando nesse aspecto. Mas você tem livros que são vendidos, são livros que estão, sei lá, na 100ª edição. O cara que vendeu os desenhos lá atrás, ele ganhou uma vez, a editora continua ganhando, o autor do texto continua ganhando, o cara que vende o papel continua ganhando, o cara da gráfica continua ganhando, o cara da transportadora continua ganhando, o cara que vende o livro continua ganhando, a distribuidora, etc. Todo mundo ganha, menos o ilustrador. Então esse é um mecanismo que a gente nos últimos anos passou a combater muito. Olha, tudo bem, a gente tem um mercado que está sendo modificado e a gente precisa acompanhar essa mudança. Então você tem compras do governo. O governo brasileiro é o maior comprador de livros do planeta. Então se você faz um livro que ridiculamente tem uma edição de 3.000 exemplares, com uma população de 200 milhões, né, para ser vendido em 2, 3 anos, você cobra um X pelo seu trabalho, pela produção dos desenhos, e especialmente no caso dos livros infantis, você cobra um X, um percentual de direitos autorais, caso esse livro continue vendendo ao longo dos séculos. E se ele é vendido para o governo, você tem direito, no caso, hoje a média que se cobra de 2% dessa venda, porque todo mundo continua ganhando e o ilustrador também deve ganhar.